pintura. A necessidade humana a nível espiritual e emocional advém das artes, das suas manifestações e realizações. Acompanha a humanidade desde os períodos da pré-história, quando os homens manifestavam seus talentos e necessidades emocionais, pintando e escrevendo no interior das grutas que habitavam, usando materiais improvisados dos mais variados fins, como sangue de animais e tintas obtidas de plantas e de outras fontes. No mundo moderno, essas necessidades não desapareceram com a introdução de novos interesses e acessórios tecnológicos. Muito pelo contrário, só serviu para despertar ainda mais a necessidade, através das artes, as pessoas manifestarem os seus pensamentos e ansiedades, projetando que seja na pintura, na música, na dança ou teatro, todas as suas emoções e fantasias, deslumbrando assim os espectadores que, dotados de sensibilidade e emoção, captam essas informações, conseguindo desta forma encontrar paz, tranquilidade e emoção nas suas vidas. Gosta de pintar? Muito? Eu gosto de pintar. Mas essa segunda coisa, né? Eles fazem um pra cima do outro, fazem piada, a gente dá risada. Desenho. O desenho tem sido um meio de manifestação estético e uma linguagem expressiva para o homem desde os tempos pré-históricos. Neste período, porém, o desenho, assim como a arte de uma forma geral, estava inserido em um contexto tribal religioso em que acreditava-se que o resultado do processo de desenhar possuísse uma alma própria. O desenho era mais um ritual místico que em meio a uma expressão. Apesar de termos a computação gráfica onde o homem ganha suportes como programas do CorelDRAW e Illustrator, ainda temos o desenhista considerado como artista e contratado para charges em veículos de comunicação, jornais, revistas eletrônicas ou impressas. Mosaico é uma modalidade de arte decorativa milenar que nos remete à antiguidade greco-romana, quando teve o seu apogeu. Na sua elaboração eram utilizados diversos tipos de materiais, combinando harmonicamente elementos ocidentais e orientais, deu origem a uma arte intelectualizada, onde o sentido do divino, sobrenatural, manifestava-se através de um original abstracionismo. Na América Central, onde a decoração se difundiu, alcançando no México e no Peru suas mais perfeitas realizações. No período moderno, o mosaico, arte mural por excelência, conseguiu a metamorfose parede, cimento, pedra-cor. Com isso, ele consegue harmonizar a arquitetura moderna, como vemos muito aqui em Ilhabela. O balé é o nome dado a um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista, durante o século XV, e que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França, como uma forma de dança de concerto. O balé é uma dança influente a um nível mundial, que possui uma forma altamente técnica e um vocabulário próprio. Esse gênero de dança é muito difícil de dominar e requer muita prática. É ensinado em escolas próprias em todo o mundo, onde usam suas próprias culturas e sociedades para informar esse tipo de arte. No arquipélago de Ilhabela, foi uma das oficinas que obtiveram grande procura dos seus alunos.
Levanta devagar. Saxofone. Em Ilhabela, a oficina de saxofone ganhou força pela existência de bandas e orquestras, além de ser uma necessidade local, tanto para a música popular como na vida das bandas religiosas nas igrejas de norte a sul da cidade. Procura manter a atenção a mesma, tá bom? E meu ouvido aqui, manter sempre a mesma frequência, tá? 3, 4. Trombone. As aulas de trombone da Fundace fazem toda a diferença e fortalece os estudantes a se integrarem na Orquestra Popular de Ilhabela, na Orquestra Jovem de Ilhabela e na BAMIF, cumprindo seu papel de fomentador cultural nas aulas aplicadas pelo Tiago Elisiário, contendo embasamento teórico e prático. Bateria. A oficina de bateria proporciona ao aluno o desenvolvimento não só musical, mas psicomotora, além da percepção musical que o aluno obtém através de vários gêneros musicais, como samba, jazz, baião, entre outros. Dança de rua. Também conhecida como street dance, é um estilo de dança que se desenvolveu nos Estados Unidos. Consistem numa força de dança que pode ser em rua, blocos, parques, locais abertos, raves e clubes. O termo é usado para descrever danças num contexto urbano. Geralmente é dançado com músicas do gênero hip hop ou rap. Em Ilhabela, o movimento tornou-se grandioso nas comunidades e nas competições internacionais, onde nossos grupos se destacaram entre os 20 melhores do mundo.
Violão. Tocar um instrumento musical pode ser uma das experiências mais legais e gratificantes que se possa ter. Além da satisfação pessoal de estar tocando, você ainda pode ter a admiração de todos os seus amigos e familiares. Por isso, o violão é o instrumento musical mais popular atualmente. O curso de violão contém lições fáceis e práticas. Seu conteúdo inclui afinação, entendendo as cifras, primeiros acordes para estudar, o tempo, dedilhado, exercícios de agilidade, acordes e como trabalhar com as mãos. Uma das oficinas mais procuradas em nosso arquipélago foi a de violão. Obrigado, gente. Hoje tem circo? Tem sim, senhor! A magia do circo nos remete a algo incrível, nos fazendo viajar na alegria dos palhaços, nas acrobacias, dos malabares e na beleza das cores. Em Ilhabela, as aulas de circo têm equilíbrio, acrobacia e muita diversão, aprendendo com o lúdico. Canto e coral. Ninguém pode afirmar com exatidão quando o canto coral teve início. O que se tem são registros de que nos fazem supor a sua antiguidade. Na Grécia Antiga, se faz referência a um coro ligado ao teatro grego. Acredita-se que no século I, os cristãos em Roma já cantavam em coro. Os primeiros coros efetivos, porém, aparecem na Europa, por volta do ano 1000, nos mosteiros e comunidades religiosas, numa herança do culto judaico. Sob a perspectiva da música que um coro produz, o canto coral baseia suas atividades na execução de peças musicais escritas especialmente para coro ou arranjos para coro de canções folclóricas e populares. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há um tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer.
Orquestra Popular de Ilhabela. A orquestra surgiu em 2002, mantida pela Fundace e ministrada pelo maestro Almir Clemente. A Orquestra Popular de Ilhabela conta com grandes músicos, onde se apresentam no longo do ano, nos maiores eventos culturais da cidade. Após 5 anos de existência, gravou o seu primeiro CD, O Lugar Comum, e em 2016 gravaram O Nosso Abraço. Cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento da família dos cordofones, originário do Minho, norte de Portugal. Valdir Azevedo foi possivelmente o mais conhecido músico deste instrumento no Brasil, nas décadas de 60 a 80, no domínio da música instrumental, o choro. Em décadas anteriores, o influente intérprete do cavaquinho foi Augusto Sardinha, popularmente conhecido como Garoto, considerado ainda em vida como seu sucessor, Roberto Barbosa, mais conhecido como Canhotinho. Canhotinho é há cerca de 40 anos o arranjador do renomado conjunto de samba Demônios da Garoa. Já em Ilhabela, a tradicional Barraca do Samba tem sido todos esses anos a grande mãe do samba ilhabelense, pois cavaquinistas de peso como Cassianinho, Zé Pedro, Carlinhos do Cavaco, Davi do Cavaco, Carlito da Barraca, Milton de Aprila, Nenê do Cavaco, Tostão, de Tinho Elegância, entre outros, colaboraram com a história do cavaquinho, que hoje estimula a grande procura dessa oficina na Fundace. Banda Municipal de Ilhabela. A BAMIF ficou sob a regência do Vitor Hugo Souza, que é um orgulho da nossa cidade e exemplo para os mais jovens que participaram das fanfarras das escolas. Desde o início dessa administração, a BAMIF é parte de um processo de resgate com o objetivo de organizar e incentivar os músicos locais e os iniciantes interessados, proporcionando oportunidade de frequentar as oficinas culturais da Fundação, participando das fanfarras das escolas até chegar à BAMIF, ou a Orquestra Popular de Ilhabela. Capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil principalmente por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes dessa arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar.
Em novembro de 2014, a roda de capoeira recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Apresentações de capoeira, geralmente administradas em formas de espetáculo, são realizadas no mundo inteiro. Teatro. A atividade é um importante recurso pedagógico para o crescimento e desenvolvimento das crianças. A expressão artística propicia o desenvolvimento psíquico. Quando esse desenvolvimento físico esperado entram em equilíbrio, chamamos de qualidade de vida. É uma arte coletiva que faz com que a criança trabalhe e crie com o outro. Agrega uma experiência de vida muito importante e trabalha a concentração, a observação, a percepção e a sensibilidade. Para as crianças tímidas, a atuação pode ajudar a acabar com o medo de se expressar, mas é preciso que haja identificação com a modalidade, como em qualquer outra atividade extracurricular que venham a fazer. O teatro trabalha as emoções e a empatia. Seja você também um integrante das oficinas culturais da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. Entregando um currículo na Secretaria de Cultura, porque eu sempre sou formada em Educação Física, tenho graduação em dança, né, que me formei em dança, eu já fazia isso em São Paulo e eu deixei um currículo na cultura. E para minha surpresa fui chamada para uma entrevista e acabei entrando para trabalhar nas oficinas como coordenadora de dança na época, isso em 2013. E estou até hoje, aí esse aqui é um bichinho que pega a gente, né, a cultura é muito bom trabalhar, eu tive a oportunidade de conhecer outras áreas e acabar me aprofundando mais. E aí eu cheguei a ser chefe de oficinas, depois fui diretora de cultura e hoje eu ocupo o cargo de secretária adjunta. Quer dizer, acho que ao longo do tempo a gente foi galgando esse espaço, né, e foi adquirindo experiência e a gente está aqui para colaborar com a cultura sempre. E com a Fundace, qual que é o seu papel na Fundace? Nós somos todos juntos e misturados, né? A gente não trabalha só na cultura ou só na Fundace. Aqui a Fundace e a cultura caminham juntas, então a gente acaba se envolvendo em tudo que acontece, tanto na cultura como na Fundace, a gente está sempre por dentro de tudo que acontece e ajudando a resolver e fazendo acontecer com toda a equipe, né? É um papel muito importante, porque as oficinas culturais, ela dá oportunidade a toda criança, adolescente, a ter acesso à cultura, seja ela dança, teatro, música, circo, artes plásticas, capoeira, enfim, a gente tem uma infinidade de oficinas, de modalidades de oficinas culturais que dão a oportunidade a criança conhecer e de repente se encontrar em alguma profissão até, né? Muitos começam como porque a mãe coloca ou porque gosta mesmo e acabam virando profissionais daquela área à medida que vão passando o tempo e vão gostando e vão se aperfeiçoando. A dança, ela vem o balé não era uma coisa forte, hoje ele é mais forte, quer dizer, ao longo do tempo vão surgindo necessidades, a gente vai escutando o que o povo vai pedindo, né? Então, se antes tinham poucas oficinas e hoje o leque é maior, é devido à demanda e à procura que tem, as várias modalidades, né? Como eu comentei, hoje a gente tem, na área da música, a gente fala música no contexto, mas hoje a gente tem coral, violão, cavaquinho, tamborim, toda a parte de percussão, toda a parte instrumental. Então hoje as oficinas de música, elas são praticamente, se diz que completas. Nós temos banda marcial, nós temos orquestra jovem, orquestra popular de Ilhabela, enfim, nós temos vários corpos, né, que saíram das oficinas lá do pequenininho e galgam a chegar nesses órgãos mais fortes que são essas orquestras e bandas, enfim. Na verdade, como logo no começo, lá em 2013, eram todos contratados, né? Pegava seu currículo, depois do TAC, aí foi feito o concurso público. Então, eles passaram em concursos públicos mesmo
Cada um fez a sua prova teórica, mas todos passaram por provas práticas e foram selecionados por uma equipe que na época foi feita através de quem faz o concurso público para selecionar o monitor, no caso específico de cada modalidade. O destaque a gente sempre tem, né? A gente tem aquele monitor que se envolve mais e ele consegue levar as crianças até além do esperado, né? Mas eu acho assim, destaque a gente tem de monitores, é óbvio que é daqueles que se entregam mais e que não são só aqueles que vão dar aula. Não é ruim citar nomes, mas é óbvio que a gente tem no quadro, sim. A gente dá para dizer que a Fundace tem no quadro monitores que se empenham muito e que fazem as coisas acontecerem. E na parte de alunos, frequentadores, é aquela história, aluno que vai crescendo e daquilo ele acaba, hoje em dia a gente tem monitores que passaram no concurso público e foram alunos da Fundace. Quer dizer, isso é uma grande conquista, um grande destaque, né? Olha, ao longo dessa experiência de todos os anos, não temos dúvida que a dança de rua e o balé são as mais volumosas. Nesse ano, nós estamos em 2016, a gente está com cerca de 250 alunos de dança de rua e 180, a gente teve o ensaio geral do balé agora que vai ter o espetáculo, 180, quase 190 crianças do balé. Sempre foram as mais volumosas. Mas uma que também se destaca muito e cresceu muito foi a oficina de violão. Ela é dentro das oficinas que hoje temos na área de música, que oficina com criança, jovem, adolescente, que ela sempre beira cerca de 50, 60 alunos, que é com o JJ. Então, assim, isso é um estímulo do monitor, que com certeza a oficina cresceu. Ela não era grande assim, ela cresceu bastante, ela vem crescendo. E são essas que ao longo do ano, ou seja, elas terminam sempre, até mais, né? Chega ao fim do ano, todo mundo quer ainda participar mais. Então, elas começam cheias e elas terminam às vezes mais cheias ainda. E a cultura faz bem à saúde? Com certeza, né? Quem tem cultura, quem participa de atividades, eu acho que na cultura a gente tem a vantagem de estar trabalhando com alegria, né? Não só com eventos, mas realizando sonhos, fazendo acontecer de uma forma cultural, que isso é bom para a saúde. Todo mundo que é mais feliz na sua atividade, que tem uma atividade cultural, ela fica menos doente, talvez, ela tem menos problemas, ela tem com o que se ocupar, você tira a criança da ociosidade, às vezes até de uma área de risco, então com certeza ela faz muito bem à saúde. Agradecer por todo esse tempo que eu estou aqui, eu acho que eu passei por dois mandatos, né, e eu acho que eu só tenho a agradecer, a gente continuou um trabalho, teve a oportunidade de continuar um trabalho, trabalhando sempre com pessoas amigas, a equipe como um todo, com os secretários que passaram por aqui, o secretário que hoje está, que é o Ditinho, enfim, eu acho que, e a equipe toda que sempre trabalhou unida, que é por isso que dá certo, nunca, não é a vitória só de um, né? É de uma equipe que trabalha e conquista, então eu só tenho a agradecer por todo esse tempo, foram bons momentos sempre. No carnaval, a roseira despontou, ai ai, quem cantou foi Joaninha, que passeia todo dia, linda, linda, linda no jardim, ai, ai. Meu nome é Benedito Augusto dos Santos, caiçara, de 50 anos, e a minha relação com a arte deu-se muito cedo, através dos tambores da religião da minha mãe, e logo também tive uma relação já adolescente com o samba, né? Tocando com os grandes ícones do samba de Ilhabela, começando pelo meu sogro, naquela ocasião já recente sogro Felinho Camarão, um homem que morreu e deixou mais de 300 músicas compostas, né, de sua autoria, e Carlito da Barraca, Mestre Brejal, Davi do Cavaco, esse foi meu berço de bambas, né? Então, através da música, eu encarei várias dificuldades na Ilhabela, no momento em que tocar na porta de um bar, quem fazia essa prática era um de preconceito musical, e eu tenho certeza que ajudei a quebrar muito esse dogma ruim, né? Fui talvez o primeiro caiçara a ganhar cachês efetivamente em Ilhabela, dentro dos hotéis, né, em convenções de hotéis. Eu desbravei essa questão que até então somente artistas de fora entravam nos grandes hotéis de Ilhabela.
e a gente foi fazendo o samba ser respeitado ao longo do tempo. Ingressei nas escolas de samba, onde em 2 oportunidades tive uma moção de louvor, né? E isso me deu uma popularidade. Agora, a Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, eu comecei um link direto em 2004, trabalhei como motorista durante 5 anos pela Fundação, a Secretaria de Cultura. Isso durou até meados de 2009. Em 2011, eu retornei à Fundação através do concurso público, pois no ano de 2008 eu adquiri o CRC, né, meu vínculo com o Conselho Regional de Contabilidade, o que me permitiu fazer um concurso, prestar um concurso para contador e passar em primeiro lugar. E já há 6 anos eu faço o registro das despesas e receitas da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. Sou do quadro de efetivos desta fundação. Agora, recentemente, em abril desse ano, dia 1º, né, coincidentemente, mais um 1º de abril na minha vida, que me dá mais um link, dessa vez no ápice, né, de ser um gestor, né, da cultura e também presidente da fundação. Realmente é uma grata experiência, talvez a mais difícil da minha vida, onde eu pude sair do meio dos funcionários e liderá-los, né? Não é uma coisa atípica, porque até então todo o perfil de secretários vieram de terem sucesso nas urnas, né? Então, um vereador, também aconteceu de um vice-prefeito assumir a secretaria, e então eu vim numa contramão disso tudo. Vim do meio do povão, um artista do samba, né? E, enfim, estou deixando aqui o meu legado, o meu trabalho e a minha história também se efetivando através desse cargo de secretário da Cultura e presidente da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. A Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, ela foi criada na gestão de Nilce Signorini, né, em 1997, documentalmente, né, foi criado o decreto-lei de criação da Fundação. Em 99, ela efetivamente começou a operacionar ou fomentar a cultura. O papel da Fundação é o resgate dos costumes, da tradição, do folclore local, revelar artistas, descobrir talentos, fortalecer a arte da cidade nos seus vários segmentos, ministrar oficinas culturais em todos os segmentos que possam haver demanda do município, ou seja, onde há procura por um segmento de arte, a Fundação de Cultura deve dar esse atendimento, né? Houve procura, houve busca por vagas, então a partir daí cria-se aquele segmento de arte para atender essa demanda. Hoje nós atendemos os segmentos da dança de rua, do balé, do violão, cavaquinho, mosaico, artes plásticas no geral, pinturas, né? Nós temos teatro, nós atendemos nas nossas oficinas 1.135 crianças até agora o final do exercício 2016. É uma grande responsabilidade realmente que tem a Fundação Arte e Cultura nesse contexto, por conta de que ali se forma um caráter melhor ao ser humano a cada dia através de seus heróicos professores e talentosos também. Na minha opinião, um secretário preparado de cultura, ele tem que entender de orçamento, ele tem que entender de finanças um pouco, porque afinal de contas ele vai ser o ordenador de despesas do erário público. Eu me considero apto nesse sentido por conta da minha formação contábil, que me ajudou muito, a não ser de repente alguém que tivesse receio de poder dar dinâmica ao serviço por conta de não entender como ele funciona. É importante também
ter o cunho cultural, artístico, para ter a sensibilidade de lidar com as pessoas que ministram aulas. O relacionamento com os funcionários tem que ser bastante humano. Você tem, na realidade, que não se enxergar como um secretário, uma pessoa que trata com opressão, ou seja, você tem que tratar com carinho, com tato, dar importância à classe do servidor, né? Você tem que... Eu não tive dificuldade, falo de mim particularmente, porque eu saí do meio dos funcionários para estar liderando-os. Então, eu sempre tive a visão de estar entre eles o tempo todo. E eu consegui um respeito tranquilo dos funcionários por enxergar com um pouco mais de facilidade o que pensa o servidor. Também que dá importância de que os pais dessas crianças que anseiam para participar da arte, que vocês possam estar incentivando. Eu sou um exemplo. Eu sou um músico autodidata, não estudei, mas tenho, atuando na música hoje efetivamente, 4 filhos profissionais da música que se espelharam no pai certamente, mas principalmente na seriedade com que o pai tratou a arte. E isso lhes rende bons frutos financeiros e respeitosos na questão social, relacionamento cultural com a cidade e fora dela. Então eu digo a vocês, pais, incentive seus filhos à arte e vocês terão grandes frutos e ótimos resultados na personalidade e no caráter dos seus queridos entes, ok? Fica aqui o recado, um forte abraço, um excelente 2017 a todos. Beijo no coração. Eu trabalho na Fundace desde a primeira gestão do Manuel Marcos, entrei em 2000. E o trabalho que eu faço aqui é junto exposições, eu trabalho junto com os artistas, eu que contato eles, eu que agendo as exposições. E meu contato direto mesmo é com os artistas plásticos, com o aval do meu secretário, claro, né? Tanto é que no último Valdemar Belisário nós tivemos 488 obras. A gente não tem espaço para expor todos. Aí nós levamos para o sul da ilha, o secretário mandou a gente levar para lá, o Ditinho, e nós fizemos a pré-seleção. Então aqui só veio os quadros premiados e os selecionados, porque realmente foi assim, foi um sucesso total, nunca teve tanto, porque no início, logo assim que eu comecei a trabalhar no Valdemar, era 50, 70 obras, aí foi crescendo, 190, 180, 400 e pouco, esse ano foi quase 500 obras. E agora nós estamos agilizando para montar um novo salão aqui no colégio, cadê um branco? Esse colégio que No tem... Centro Cultural. No Centro Cultural, que vai inaugurar dia 30. Então eu estou programando junto com o secretário uma exposição lá só com artistas de Ilhabela. Então nós podemos dizer que o trabalho da Fundace, de estar fazendo as oficinas de pintura, Certo. estimula e faz crescer esse movimento. Estimula, inclusive nós já tivemos vários alunos da Fundace que participou do Salão Valdemar Belisário e até foram premiados. E a professora Laís também, ela sempre foi premiada, ela é professora da Fundace também. Entendeu? Agora, nossa expectativa é a inauguração desse novo espaço, né? Que vai ficar pronto. Já é um sucesso, eu acho. Eu queria agradecer a todos os secretários que eu passei, que sempre respeitaram o meu trabalho, sempre me deram aval de tudo. Então eu realmente não tenho que reclamar. Eu estou numa função que eu gosto, de trabalhar com artista, com artes, e eu não tenho realmente. Todos os secretários eu me dei bem, nas 2 gestões.